Olá, aproveitando o treino de pedal de hoje para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. E hoje vamos falar do aeróbico em jejum. O que tem de novo sobre esse assunto, as indicações, os cuidados que devemos ter. Então vamos lá, o que é o aeróbico em jejum? O próprio nome já diz que é você fazer uma atividade aeróbica em jejum, né? Isso pode ser óbvio para muita gente, mas eu vejo muita indicação, muita orientação errada, né? É bacana fazer aeróbico em jejum, então eu só acordo, tomo meu BCAA, meu ômega 3, né? E vou para minha atividade. Então assim, isso você pode até estar fazendo atividade física com restrição de carboidrato, restrição calórica, mas não está fazendo em jejum, né? Porque BCAA, qualquer tipo de proteína, né? Whey protein, o próprio ômega 3 ou qualquer outra gordura, enfim, isso quebra o jejum, tá? De maneira geral, a única coisa que não quebraria seria um café puro, né? Água e chás também sem calorias. Até muitos suplementos de micronutrientes você tem que ter cuidado porque pode quebrar o jejum. Então, aeróbico em jejum é fazer atividade aeróbica em jejum. Então, qual seria a ideia dessa prática, né? Que como você não vai ter fonte externa de energia, o corpo nessa atividade física aeróbica usaria suas fontes internas, né? O seu depósito de gordura. Então, a ideia é estimular a queima da gordura corporal, tá? Isso realmente acontece, mas para impacto no emagrecimento, novos estudos mostraram que não é só fazer o aeróbico em jejum. Então depende de toda a sua rotina alimentar no dia, né? Então, por exemplo, tiveram estudos que pegaram 2 grupos, né, com uma alimentação bem próxima, né, e os fatores, idade, tudo isso bem próximo, só que nenhum grupo ele trocou o horário da alimentação. Então, ao invés de fazer um café da manhã antes de ir para o treino, eles iam para o treino em jejum, mas quando voltava tomava o café da manhã, né? E o outro grupo não, ia para o aeróbico em jejum, mas pulando aquela primeira refeição, né? E dando sequência no restante das refeições, nos hábitos diários, né? Então foi visto que nesse grupo que apenas trocou o horário, em vez de comer antes, comeu depois do treino, não teve muito impacto no emagrecimento. Então acabou questionando o aeróbico em jejum, essa relação direta, né, do aeróbico em jejum com o emagrecimento. Então acabou comprovando que, enfim, você tem que avaliar a tua alimentação como um todo. Então, quando que eu indico o aeróbico em jejum? Na realidade, o nosso programa de ampla performance, Nutrólogo.org, ele estimula o atleta a ter como fonte principal de energia na atividade física a gordura, né? E passar a ter o carboidrato de maneira estratégica para um momento de explosão na prova e não de maneira dependente, tá? Ele não precisa ter aquela coisa de tanto em tanto tempo ter que estar comendo carboidrato. Não, a gente treina, a gente estimula ele a usar a fisiologia natural do corpo, que é usar a gordura como fonte de energia, tá? Não quero sair muito do assunto. Caso você queira entender um pouco mais por que ser um atleta cetoadaptado, que é esse atleta que sabe usar a gordura mesmo em atividades de intensidade moderada ou alta, dê uma olhadinha também no nosso vídeo, que é por que ser um atleta cetoadaptado, onde eu falei 5 motivos, 5 razões para você escolher essa via de energia, né? Então, na realidade, eu uso o aeróbico em jejum para quebrar esse paradigma de que você precisa ter carboidrato para se movimentar, para fazer uma atividade, né? Então, a gente, dentro da evolução, no início a gente pega um treinozinho que está ali mais moderado, mais para leve, e entra com
em jejum, com aeróbico em jejum, né? Mas eu vejo mais por esse lado, para quebrar esse paradigma. Eu não vejo o aeróbico em jejum para emagrecimento, né? Emagrecimento a gente consegue mudando os hábitos diários, toda a alimentação, né? A parte mental, mudando os teus hábitos que nós vamos chegar ao teu corpo ideal. Né? É sempre importante ressaltar que isso, infelizmente, é uma readaptação que a gente tem que fazer no seu organismo, porque a grande maioria das pessoas hoje estão com aquela dieta com muito carboidrato, muitas vezes comendo de 3 em 3 horas, né? Então a gente tem que mudar tudo isso, a gente vai diminuindo o carboidrato e aumentando gorduras boas no seu dia, né? E quando essa adaptação começa a colocar em prática, naturalmente você vai diminuindo as suas refeições, você vai tendo menos necessidade de estar comendo. Então é quase natural você pensar em fazer uma atividade física em jejum, porque você não sente a necessidade de comer para ir se exercitar, né? Por isso que quem come muito carboidrato no dia tende a fazer aquela dieta de 3 em 3 horas. Quem tem pouco carboidrato e muita gordura boa, né, e proteínas moderadas também, sem excesso ou obviamente sem falta, você tende a ter menos refeições, você tende ao jejum até, né? E obviamente ao aeróbico em jejum, mas isso é um processo adaptativo que depende de como está o teu momento hoje, né? De como está, se você já está em processo de resistência insulínica, se a sua insulina está alta, porque esse que é o grande problema da adaptação, tá? Quando você come muito carboidrato, você também aumenta muito a insulina no teu organismo, tá? Que é a insulina que vai tirar essa glicose que está ali no sangue, ou vai botar para as células para energia, ou vai colocar para depósito, né? Então, mas com o passar aí de anos e anos, você mantendo essa glicose o tempo inteiro alta, essa insulina o tempo inteiro alta, o teu corpo vai criando resistência a essa insulina. Então, cada vez você vai precisar de mais insulina para tirar essa glicose do sangue. Então, você vai criando a resistência insulínica, que é um fator de risco para várias doenças, vários problemas senis, vários problemas degenerativos, e é a causa da diabetes, né? Que é aí uma das doenças com mais incidência mundial, tá ok? Então esse que é o grande problema, porque você tendo a insulina muito alta, ela bloqueia o teu uso de gordura como energia, tá? Por isso que quanto mais carboidrato você come, mais necessidade de carboidrato você vai ter, porque você fica bloqueado, você não consegue usar a energia vinda da gordura, tá? Então o primeiro passo da adaptação são essas mudanças na alimentação de base, visando reduzir o nível de insulina, aumentar de novo a sua sensibilidade à insulina, para essa via da gordura estar ali livre para você colocar para usar. Se você está nessa dieta com muito carboidrato, usa muito carboidrato na sua atividade física, não adianta de um dia para outro você mudar tudo. Tem que ser gradativo, senão aí sim você pode passar mal, né? Se sentir mal, você pode ter sensação de desmaio, mas é muito por conta do nível de insulina. Fazendo o processo de adaptação, tudo bem, tranquilo, mas é muito individualizado, tá? Apesar de existirem protocolos para todo esse processo, eu prefiro ir 1 a 1, né? Por isso que no nosso programa nós já temos a supervisão de treino, né? Que a gente escolhe um treino que eu vou lá, tá junto com você, te avaliando, a gente vê a glicose, a gente vê a sua cetona durante o treino e outros fatores, né? De acordo com o teu momento, para a gente ir vendo realmente cada um o que for
necessário para esse processo. Então eu tenho atletas que fizeram essa adaptação muito rápida, outros que foram mais devagar. Os cuidados, as contraindicações também estão dentro desse contexto, né? Que uma pessoa que é muito dependente do carboidrato, tem muito carboidrato no dia, tem a glicose ou algum problema metabólico, né? Com glicose muito alta ou a insulina já muito alta, tem que ter cuidado para fazer o aeróbico em jejum, né? Então tem que ser mais devagar, né? Tem que fazer essa adaptação primeiro, mas consegue chegar lá. Então acho que deu para entender bem, né? Que apesar desses cuidados você consegue fazer uma boa adaptação. Então assim, eu acabo indicando realmente o aeróbico em jejum para a quebra do paradigma, para esse bloqueio mental que às vezes acontece de medo de não estar usando o carboidrato, né? Porque eu gosto muito da estratégia Fat Fasting, né? Que é como se fosse um jejum, mas com gordura. Então você usa ali no pré-treino, você vai com restrição calórica, mas você bota alguma fonte de gordura. Então um café, aí você coloca um óleo de coco, ou o próprio Bulletproof Coffee, que quem me acompanha sabe que eu uso muito como pré-treino, né? Então para um atleta certo adaptado, essa gordura boa, ela entra para a energia direto, né? Então eu dou preferência para essa estratégia do que em jejum completo, né? Eu acho que uma vez ou outra, dependendo do atleta e obviamente do seu momento. Provavelmente você já escutou, você já leu, né, alguma coisa a respeito de que o nosso organismo não consegue usar gordura em alta, em moderada intensidade, então a gente precisa mesmo de carboidrato, né? Na realidade, assim, o primeiro que você tem que fazer é entender os benefícios de diminuir essa quantidade, essa dependência de carboidrato e otimizar a sua energia proveniente da gordura. Entenda o que seriam esses benefícios, tá? Eu sempre gosto de falar, claro, que eu não sou contra o uso de carboidrato, eu só acho que você não precisa ser dependente dele para se movimentar. Então você, até o contrário, você usando mais energia da gordura, você potencializa o uso do seu carboidrato, porque você vai sentir aquela energia na hora que tem que explodir no treino ou na prova. Se você gosta de ler estudos, pesquisas científicas, dê uma pesquisada sobre os estudos FASTER, né, que foram estudos realizados com atletas de alto desempenho, Ironman, ultramaratonistas, que aí sim conseguiu comprovar que você mudando a sua alimentação no dia a dia, a prevalência do que você vai estar usando para energia, né, como substrato, também muda. Então foi visto que os atletas que consomem muito carboidrato no dia, até por conta da questão da insulina, que nós já falamos aqui, ele fica dependente do carboidrato, né? Então ele usa muito pouco da gordura no exercício físico. Agora, quando você muda a dieta, a alimentação de base, né, diminuindo os carboidratos, aumentando gordura boa, mantendo o bom nível de proteína, o uso do substrato como energia aumenta, chegando até em exercícios de médio a alta intensidade. Isso está lá o estudo comprovando, certo? Então, no processo de adaptação, você consegue com tranquilidade chegar a esse ponto de mesmo em exercício de médio a alta intensidade, você ter o substrato de gordura como fonte principal. Tá ok? Então é isso, espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo sobre aeróbico em jejum. Qualquer dúvida pode continuar mandando aqui pra gente e aguarde os próximos temas. Um grande abraço e desperte a sua ampla performance.